Nós vamos fazer uma pequena inversão agora. A gente teria o Clóvis nesse momento, mas estamos com o professor Sérgio Amadeu, então, também na nossa sala, e vai trazer um tema que para nós é estratégico, o tema da tecnologia. Então, o desafio para um banco 100% público como a Caixa, que atende milhões de pessoas como banco comercial e dezenas de milhões como grande banco executor de políticas públicas, é o de atender com inovação e praticidade essas diferentes camadas da população. Isso tudo competindo num cenário onde as grandes corporações tecnológicas avançam, não só sobre os dados, mas também sobre o fornecimento de serviços. Além desse cenário, tem hoje o desafio dos bancos digitais. Ouvimos aqui que a Anitta e a Gisele Bündchen fazem parte agora dos conselhos de administração de algumas fintechs. E eles já somam milhões de clientes e de novos e ágeis meios de pagamento através de aplicativos. Investimentos constantes em novas tecnologias e pessoas é o desafio de posicionamento. E até, por que não dizer, será a sobrevivência neste cenário. O professor Sérgio Amadeu é professor da Universidade Federal do ABC, consultor de comunicação e tecnologia, pesquisa as relações entre comunicação e tecnologia, práticas colaborativas na internet e a teoria da propriedade dos bens imateriais. Desenvolve trabalhos nos seguintes temas: exclusão digital, tecnologia da informação e comunicação, sociedade da informação, economia informacional, software livre, cidadania digital e internet. Foi presidente do ITI, Instituto de Tecnologia da Informação do Governo Federal, e coordenador do programa de Telecentro de São Paulo. Professor Sérgio, a palavra é sua, 20 minutos aproximadamente. Obrigada. Bom, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu agradeço o convite. E eu tive que fazer uma opção aqui de como fazer uma exposição, uma vez que eu não tenho informações muito precisas da Caixa, de dentro da Caixa. Então, eu optei pela estratégia de mostrar o cenário tecnológico atual, que é um cenário de um capitalismo digital dataficado e de uma intensa plataformização, que é comandada por gigantescos fundos financeiros internacionais. Então, para fazer isso de uma maneira mais rápida, eu vou pedir a vocês se eu posso compartilhar aqui uma apresentação. Eu posso compartilhar da minha máquina, né? Pode sim. Eu só vou pedir para ver se ela está abrindo corretamente aí. Vocês estão conseguindo ver? Sim? Eu só peço que alguém me... Tá? Obrigado. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer isso bastante rápido, mas eu vou tentar colocar os pontos que eu considero fundamentais para que a gente possa entender o que está acontecendo e como um banco público nesse contexto pode se situar, né? Então vamos lá. Nós estamos vivendo uma situação extremamente sui generis, né? No ano de 2020, o ano que começa a pandemia efetivamente, a gente teve um tráfego da internet de 3 zettabytes. Só para você ter uma ideia do que isso representa, equivale a um fluxo de dados de 32 gigabytes por pessoas, 1 gigabyte por dia por pessoa. Mas para isso ficar mais claro do que isso representa, são 325 milhões de residências assistindo Netflix simultaneamente durante o tempo todo. É isso que representou a quantidade de tratamento e fluxo de dados transfronteiriços na internet no ano de 2020. Em 2018, o Banco Mundial já tinha lançado um relatório, entre tantos que ele lança, mas que é bastante importante reparar no que ele já orientava. No ano de 2018, ele disse que a economia digital se tornou mais intensiva em informações e até mesmo setores tradicionais, como o petróleo, gás e os serviços financeiros estão se tornando orientados por dados. E os dados podem ter um valor enorme. E aí o relatório continua. O McKinsey Global Institute estima que os fluxos de dados transfronteiriços
em 2014, valiam cerca de 2,8 trilhões de dólares, um aumento de 45 vezes em relação ao ano de 2005. Isso significa o que exatamente que estava acontecendo, está acontecendo? Significa que aquilo que esse sociólogo, Manuel Castells, nos indicava no final do século XX, na trilogia dele, A Era da Informação, Economia, Sociedade e Cultura, onde o livro dele que fez mais sucesso foi A Sociedade em Rede, esse sociólogo, Manuel Castells, ele dizia que as coisas iam se organizar em redes e que nós vivíamos uma era informacional. Foi muito polêmico isso. No final do século XX, início do século XXI, muitos economistas ainda diziam que a era industrial estava em pleno vapor. Vapor é uma imagem, sim, da era industrial, porque, na verdade, os produtos de maior valor agregado e as tecnologias de maior intensidade eram as tecnologias da informação. Portanto, nós estávamos vendo uma alteração do paradigma tecnoeconômico. E esse paradigma alterado significava o quê? Que nós estávamos aumentando a capacidade de produzir em velocidade, a gente estava aumentando a força das máquinas, a força física? Não. O que significava, portanto, essa era informacional? É exatamente essa imagem. Esse pequeno HD externo que vocês estão vendo do lado de um teclado, ele tem 1 terabyte. Com 3 desses HDs externos, eu coloco a maioria das bibliotecas brasileiras dentro dele, coloco numa mochila e transporto. O que está acontecendo era uma revolução na capacidade de converter as coisas em símbolos e armazenar símbolos e tratar símbolos. Portanto, a expansão da internet representou uma intensa digitalização, uma digitalização que hoje já é impossível de negar. E isso gerou uma série de novas infraestruturas. Aquelas infraestruturas de telefonia que cruzavam o oceano, elas se multiplicaram e elas se tornaram infraestruturas de fibras óticas, que são as principais conectividades, a principal conectividade, os principais backbones do mundo. Isso gerou, no início do século XXI, uma série de pesquisas, e uma delas, do pesquisador Dan Schiller, ele conseguiu articular um conjunto de elementos para caracterizar o capitalismo como um capitalismo já digital. Ou seja, o capitalismo não era só de tecnologias da informação que conviviam com outras, era um capitalismo prioritariamente digital. Tanto é que o computador passa a fazer parte do cenário de qualquer empresa hoje. Não só dos bancos, que foram os primeiros, mas de todas as empresas, das empresas de economia das mais tradicionais. Mas o digital não é o que caracteriza principalmente o momento atual, porque ele foi dataficado. O que significa isso? Para entender bem, eu gosto muito dessa imagem aqui, dessa metáfora. Isso aqui é uma fechadura do mundo industrial. Ela é colocada numa porta e seu objetivo é abrir ou não abrir uma passagem, dar ou não dar o acesso a uma passagem. Uma fechadura robusta, uma chave física. Quando você substitui essa fechadura física por essa digital, ainda você continua abrindo e fechando uma passagem. Só que olha que interessante. Essa fechadura dessa imagem em particular, ela te dá, no ato de abrir e fechar, um conjunto de informações. Quem abriu, se ele abriu com biometria, se ele abriu com senha, quanto tempo ficou aberto, quantas pessoas abriram essa passagem, e o simples ato de abrir e fechar uma passagem gerou um conjunto de dados sobre esse ato. E é isso que está caracterizando o momento que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um processo de digitalização e de geração intensiva de dados.
o que gera essa imagem. Isso é um corredor de um data center, ou seja, um armazenador de dados em grande escala. Em geral, o que o mercado chama de nuvem, mas nuvem nada mais é que uma marca fantasia de um acesso remoto a um conjunto de dados que, em geral, estão hospedados num data center, que pode ser esse. Só nesse corredor, vocês devem estar vendo algumas centenas de servidores com alta capacidade de processamento e armazenamento de dados. Ou seja, essa é a paisagem do momento. Mas não foi a digitalização que levou à dataficação. O que acontece é que a digitalização ela foi conduzida por um modelo de negócio baseado em dados que eu já vou explicar rapidamente. Mas antes eu queria dizer que essa paisagem aqui dos data centers, ela já é uma paisagem de grande impacto ambiental. Por quê? Porque no começo do século XXI era muito comum as pessoas falarem a digitalização vai gerar um meio ambiente menos degradado, vai cortar menos árvores e tudo mais. Mas não é verdade. O modelo de negócio da dataficação exige uma enorme capacidade de armazenamento, exige enormes data centers, uma grande capacidade de refrigeração, um grande gasto de energia elétrica, a ponto de, em 2019, o Conselho de Amsterdã proibir a construção de novos data centers naquele perímetro urbano. Por quê? Porque o impacto dos data centers já era superior ao da frota de veículos. Ou seja, nós estamos lidando com um novo tipo de impacto, né? Porque o capitalismo digital, na segunda década do século XXI, ele iniciou rapidamente sua conversão para um capitalismo digital dataficado. E aí eu volto àquele texto do Banco Mundial. Essa pequena passagem deixa claro o que está acontecendo. A grande maioria dos dados que existem hoje foi criada apenas nos últimos anos, segundo a IBM. O desafio é extrair valor dele e colocá-los para funcionar para empresas, governos e indivíduos. As empresas estão dispostas a pagar quantias cada vez maiores por nossa atenção em sites de mídia social para explorar os dados que produzimos. Portanto, o que a gente está vendo é que o modelo de negócio baseado na oferta de interfaces gratuitas, de serviços digitais gratuitos, ele se consolidou como o principal modelo de negócios do cenário digital. E ele é sustentado pela coleta, armazenamento e tratamento de dados dos usuários desses serviços e dessas interfaces digitais gratuitas. E, portanto, o que nós estamos vendo e vivendo é uma enorme dataficação. A ponto da pesquisadora Shoshana Zuboff ter escrito A Era do Capitalismo de Vigilância, né? E o que significa isso? Para ela, o capitalismo de vigilância é uma nova ordem econômica que reivindica a experiência humana como matéria-prima gratuita para práticas comerciais ocultas de extração, previsão e vendas de dados. É isso que está em questão. E, portanto, por mais que eu tenha pontos de diferença, de divergência, de discordância com Shoshana Zuboff, principalmente porque isso que eu chamo de digital dataficado não alterou a dinâmica central do capitalismo. Ele só acelerou e concentrou ainda mais capital num tipo específico de estrutura. Que estrutura é essa? As plataformas. E o que são essas plataformas? As plataformas são mecanismos como Google, Uber, Airbnb, Netflix. Elas existem de variados tamanhos. Entretanto, há um inegável processo de concentração econômica no topo desse mercado de dados que alimentam as plataformas, a ponto de você ter as 5 antes chamadas de GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Algumas mudaram de nome, tem holdings.
O Google agora, a holding dela chama-se Alphabet. O Facebook, com suas empresas, agora se chama Meta, etc. Mas elas continuam sendo arranjos de grandes plataformas. E o pesquisador Nick Arnisek diz que a chave da vantagem das plataformas sobre modelos de negócios tradicionais, no que diz respeito aos dados, é que uma plataforma se posiciona entre os usuários e como terreno sobre o qual ocorrem as atividades que lhes dá acesso privilegiado para registrá-las. Vou dar um exemplo do que está acontecendo. A Rolls-Royce, eu pensava, quando eu olho o termo Rolls-Royce, a marca Rolls-Royce, eu penso em carro. Mas não, a Rolls-Royce ainda produz motores de carro, mas ela produz principalmente motores de avião. Mas ela percebeu que a fabricação de motores de avião, de jato, é 7 vezes menor do que a manutenção dos motores. A lucratividade, portanto, da manutenção é 7 vezes maior. Aí o que ela fez? Ela montou um outro tipo de negócio. Então, ela faz praticamente leasing desses motores, insere vários sensores e obtém dados disso. E faz a manutenção, contratos de manutenção com diversas empresas de fabricação de aeronaves. A ponto de hoje ela ter mais de 50% do mercado de motores de jato e ela sabe que jatos estão no ar. Então ela começa a ser uma empresa de dados e ela começa a oferecer outros serviços a partir dos dados que ela coleta. Vamos ver o exemplo da Microsoft, que era uma empresa de software, mas ela não é mais uma empresa de software. Ela é um conglomerado de plataformas, inclusive de nuvem, a Azure. Mas ela comprou, em abril do ano passado, a empresa Nuance. Que é a Nuance? Ela comprou por 19,7 bilhões de dólares, que, vamos dizer assim, é a segunda grande aquisição da Microsoft, só perdendo para a aquisição do LinkedIn, que ela comprou por 19,9 bilhões. E, portanto, o que a Nuance tem? Ela tem o contrato com 70% dos hospitais norte-americanos. Ela é uma empresa de inteligência voltada à saúde. Ela tem um software chamado Medical One, que faz o quê? Ele converte voz em texto e tem um sistema de inteligência de máquina muito sofisticado que permite que o médico, como nessa imagem, espero que vocês estejam vendo, ele consulta o celular e pede ficha do paciente, pede exames, pede imagens, consulta documentos, consulta textos. Por quê? Porque é um sistema sofisticado de processamento de linguagem natural. Agora, por que a Microsoft entrou na área de saúde? Ora, porque esses conglomerados de plataforma viram que o que eles têm que ser é um intermediário de grandes segmentos do mercado. Ou seja, cria-se uma infraestrutura digital que passa a intermediar a oferta e a demanda de produtos e serviços de uma atividade. O que levou a Syngenta, velha empresa de transgênicos e venenos, a tentar se reposicionar e também se tornar uma plataforma. E ela lança a CropWise. Por quê? Porque senão ela vai ficar prejudicada no mercado. A BASF também faz a mesma coisa e lança a outra plataforma concorrente, a Charvio, para concorrer também com a Microsoft, que tem a Farmer. Então, o que está acontecendo? A plataformização está avançando. Ou seja, o que é a plataforma? São infraestruturas digitais de interação da oferta, da demanda de um determinado produto ou serviço. Mas então o que é a plataforma? É uma empresa cada vez mais de dados. O Uber não precisa ter um carro do próprio Uber. Ele precisa ter dados sobre quem quer oferecer e quem precisa de carros para se locomover no ambiente urbano. Plataformas, elas controlam e modulam a oferta e a demanda de ações, serviços e produtos. Só para você ter uma ideia, Amazon, Apple, Google, Microsoft, Facebook faturaram em 2019 899, quase 900
bilhões de dólares. Essa quantia equivale a 48,8% do PIB do Brasil no mesmo ano. Representa 2 vezes o PIB da Argentina, 3 vezes o PIB do Chile, 16 vezes o PIB do Uruguai. Repare, nós estamos falando de empresas que metade delas, ou totalmente, como o grupo do Alphabet, é empresa que trabalha com dados. A plataformização e o capitalismo digital dataficado, ele também dominou a chamada inteligência artificial. Bom, eu não tenho muito tempo, mas o Cédric Villani, que vocês estão vendo o documento que ele escreveu aí, um print screen, ele foi chamado para escrever uma análise da inteligência artificial na França. E ele escreveu no seu relatório que, considerando que a França e a Europa já pode ser chamado de uma cibercolônia. Por quê? Porque os dados estão sendo captados, estão sendo levados, principalmente por corporações, plataformas da China e dos Estados Unidos. Se você olhar esse paper da OCDE, você vai ver que os papers lançados no ano de 2019, aqui, se eu não me engano, ele já mostra uma corrida descomunal, papers sobre pesquisas sobre inteligência artificial. Os Estados Unidos ainda lidera, mas a China já no ano de 2020 encosta. E você vê que o Brasil, em 2019, já estava ali com 14 mil artigos qualificados em revistas de inteligência artificial, e ele perde para o Irã no ano de 2020. Mas repare que, se você olhar esses indicadores, que eu não tenho tempo para criticar, mas repare, nos indicadores que eles usam, no ano de 2021, olha só, quem mais registrou patente de inteligência artificial, que envolve machine learning, deep learning, redes neurais e outras tecnologias de inteligência, a Samsung liderou, e olha quantas patentes eles registraram, 6.885, seguida da Microsoft, e aí sucessivamente. A IBM tem perdido para essas empresas. A IBM, por outro lado, é a empresa que lidera número de patentes, se eu for sair da área de inteligência artificial e entrar em tecnologia geral. Mas a inteligência artificial que nós estamos falando hoje não é uma inteligência artificial que vai dominar o seu celular, vai entrar no seu computador e como no Hall, na ficção da Odisseia no Espaço, ou no Matrix, vai dominar o mundo. Não, porque a abordagem simbólica não é a principal abordagem de inteligência que nós estamos utilizando hoje. A abordagem principal é a abordagem conexionista, que diz que a inteligência é a capacidade de classificar e extrair padrões, que é aprender com a experiência. Portanto, a inteligência artificial que nós estamos falando hoje é, na verdade, uma série de algoritmos e modelagem estatística e de probabilidades e predições com base numa alta capacidade computacional que se tem hoje. E, portanto, falar de inteligência de máquina hoje significa falar de grandes infraestruturas de capacidade de processamento de dados. Se você pegar os grandes pensadores das redes neurais, como o Sejnowski, ele diz que a teoria da probabilidade é o aprendizado de máquina moderno, que descreve as incertezas do mundo real muito melhor do que a lógica. Então, nós estamos falando de uma crença absoluta nos dados, e nós estamos falando de dados como elemento crucial, a ponto de, em 2009, a prestigiosa revista Wired ter dado essa matéria aí, que era a capa da revista, o fim da teoria, né, que o dilúvio de dados ele torna o método científico obsoleto, o que é uma bobagem, o que é um dataísmo, uma crença absoluta nos dados. O que gera uma crença que os dados vão melhorar cidades, então as cidades passam a ser espaços de vigilância. Mas ainda bem que a inteligência humana, ela existe, e, portanto, ela sabe que as sociedades têm disputa, têm grupos fragilizados, que os algoritmos fazem, na verdade, trabalham com preconceitos que ele obtém dos dados e ele não repara nas suas rotinas. E, portanto,
recentemente, ano passado, a Anistia Internacional lançou a campanha pelo banimento do reconhecimento facial até que nós possamos ter um pacto que não prejudique os segmentos mais fragilizados da sociedade e não contribuam para um totalitarismo, uma vigilância descabida. Então, você está vendo aí essas telas, e essas telas são as telas da nossa campanha mundial, da Anistia Internacional, pelo banimento dessas tecnologias que os bancos começam a utilizar. E a hipótese de que e aí já vou para o finalmente, a hipótese de que o capitalismo digital dataficado, alavancado pela doutrina neoliberal, estimula um novo colonialismo, uma nova subordinação, é o que eu queria trazer para vocês, mas em 2 minutos eu acabo, que eu passei 2 minutos do meu tempo, eu peço desculpas. Esses dois pesquisadores, Nick Gold e Ulysses Mekies, eles escreveram esse livro, The Costs of Connection. E a tese deles é muito simples, que as plataformas, com essa coleta incessante de dados para fazer previsões, para melhorar a capacidade de competição, essa crença absoluta nos dados tem gerado, na verdade, uma colonização de todo o planeta por dispositivos de coleta de dados. Os dados estão sendo coletados insistente e ubiquamente. Só que esses dados, eles são convertidos, na verdade, por dispositivos em uma torrente que é, na verdade, extraída. Quem tem capacidade de extrair? Quem tem essas grandes estruturas. E essas estruturas, elas estão concentradas no mundo tecnoeconomicamente rico. E aí, a diferença que eu tenho é que existe uma enorme desigualdade. Coletar dados na Europa, da população europeia americana, é bem diferente de coletar dados na América do Sul e na África. Porque existe uma enorme desigualdade. No mundo onde os dados têm alto valor agregado, são fundamentais para treinar algoritmos de inteligência de máquina, nós não somos capazes de mantê-los em nosso próprio país. Então, o principal agente do colonialismo de dados são plataformas digitais que, ao produzirem soluções de inteligência em seu controle acionário, em seus países também, eles deixam as sociedades pobres, mas pior do que isso, eles matam a tecnodiversidade, impedem a criatividade dessas sociedades. Ao treinar algoritmos de plataformas dos países ricos, os dados extraídos das sociedades pobres não geram riqueza local para produtos e serviços digitais criados a partir desses dados. E um exemplo cabal, e eu termino, é o SouGov.br. Eu sou professor universitário da Federal do ABC e, por causa disso, eu sou servidor federal. E, portanto, eu fui obrigado a usar o SouGov.br. O SouGov.br, eu só uso via web, mas a maioria dos servidores federais usam via celular, conforme orienta essa propaganda. Só que se você olha os termos de uso do SouGov, você chega nessa parte, transferência internacional de dados. Eu vou ler para vocês, numa tela maior, que eu extraí aqui, que o armazenamento de dados tem o objetivo de prover o aprendizado de máquina da ferramenta de chat denominada Watson, que é essa daqui, ó, que vocês estão vendo, que fica nos Estados Unidos, onde as interações dos usuários de chat são utilizadas para o aprendizado pelo computador, que envia as respostas automáticas quando o usuário está sendo atendido por meio do chat do serviço SouGov, que é o que está escrito aqui, tá? Aí você vê que eles dizem que destroem os dados e tal, tudo é eufemismo, porque não adianta destruir o dado depois que ele treinou o modelo, porque o modelo já foi treinado pelo dado, e o dado passa a envolver e entender a pessoa que o treinou, no modelo que foi treinado. Então, na verdade, nós estamos pegando dados de 1 milhão de servidores civis e militares, mais pensionistas federais, e utilizando dados desses servidores públicos para treinar um computador e algoritmos de uma empresa privada chamada IBM.
esse processo reduz e bloqueia a criatividade e a nossa inventividade, além de vários problemas de fluxo de renda. Então, por que isso é feito? Porque eles deram o serviço para a gente, porque é de grátis, porque é bonitinho, porque eu pego os dados, que nem o MEC fez, pegou os dados de todo o desempenho escolar dos alunos brasileiros e entregou para a Microsoft treinar os algoritmos dela. Que beleza! E é assim que o capital financeiro internacional inviabiliza a estrutura de inteligência artificial de países tecno-empobrecidos como o nosso, e nós passamos a viver um novo processo de colonização, onde nós somos estruturas, territórios de extração de dados. Nossas cidades, smart cities, são estruturas de coleta de dados. Nossos bancos são estruturas de entrega de dados, o que é extremamente grave se a gente quiser retomar o nosso desenvolvimento, se a gente quiser retomar e dar espaço para a criatividade e inventividade dos nossos povos, da nossa cosmovisão. A Caixa tem uma enorme importância nos projetos de dados e nos projetos de inteligência e nos projetos de cidades que possam usar tecnologia. Mas vamos criar outra perspectiva, uma perspectiva que permita que nós possamos desenvolver a nossa sociedade e que nós possamos dar vazão à nossa capacidade, à nossa cosmovisão materializada em tecnologias da informação. Obrigado. Obrigado, professor Sérgio. Nós tivemos a honra de contá-lo com a sua presença num evento que a FENAI fez, acho que foi em 2019, chamado Pronto Falei, brilhantemente, sua participação brilhante. Lá em 2019, você falou que uma frase que eu guardo até hoje, que os dados são o petróleo do século XXI. E realmente, assim, nessa apresentação, fica comprovado que realmente os dados são o petróleo, a fonte de energia do século XXI, e isso é uma fonte de dominação, né, mais uma vez, dos países desenvolvidos, vamos chamar assim, sobre nós, né? E a gente entregando de graça, mas assim como a gente está entregando o pré-sal, estamos também entregando os nossos dados. Obrigado aí pela apresentação e parabéns. Obrigado. Agora a gente vai voltar aqui ao nosso bloco, que era a questão o segundo bloco, cidades inclusivas, o papel da Caixa, desafios e potencialidades. Então, aqui vou chamar o Clóvis Scherer, que é economista do DIEESE, né, trabalha no DIEESE, e foi assessor, representante da CUT no Conselho Curador do Fundo de Garantia. Muito obrigado pela presença, Clóvis. Você tem 25 minutos. Tá? Bom, uma boa tarde a todos vocês que estão aqui e que nos assistem remotamente. O Sérgio, a Maria Fernanda, quero agradecer o convite de estar participando desse debate, né? Pude assistir aqui explanações muito interessantes, realmente que colocam uma problemática bem pertinente para o momento que a gente está vivendo. Espero contribuir com um pouquinho dessa atividade. Eu fui convidado para falar sobre fundos para o desenvolvimento, né? Eu trabalho no DIEESE e, especificamente, prestando assessoria aos conselheiros representantes da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, no Conselho do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do Tempo de Serviço, e também no Conselho do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT. Então, próximo slide. Eu não sei se... Só um slide introdutório, né, para lembrar que os fundos públicos são um instrumento de gestão pública muito importante no país, tem um longo histórico, né, eles surgiram ainda no período colonial e atravessaram toda a nossa história de administração pública até os tempos atuais. É um tema
a sua existência e função é um tema de debate ainda hoje. Inclusive, existe uma PEC que visa extinguir a grande parte de fundos públicos federais, mas esse é outro tema. Hoje, né, o último dado que a gente coletou no Diese mostra que nós tínhamos em funcionamento cerca de 50 fundos públicos, né? O principal deles é o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, da Previdência, mas também o Fundo Nacional de Saúde, o Fundo da Assistência Social, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FIES, e aí o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é um dos maiores que nós temos no país. E esses fundos públicos, no seu conjunto, em 2018, movimentaram a quantia de 870 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos falando de um volume de recurso bastante expressivo e decisivo quando se pensa em desenvolvimento econômico e social no Brasil. E eu incluí o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para fazer um lembrete de que o FGTS, né, ele não é um fundo público, muito embora a maioria das pessoas pensem que esse recurso é um recurso do governo, do Estado, vamos dizer assim. O Fundo de Garantia é um fundo privado, né? Eu vou explicar melhor a seguir, mas ele é um fundo privado sob gestão pública, né? E o FAT e o Fundo de Garantia são extremamente importantes também, não só para o Brasil, mas para a Caixa Econômica, que é a principal operadora desses fundos, e para a população trabalhadora. Quando a gente pensa em acesso a políticas públicas custeada por fundos, nós não podemos esquecer o papel relevante desses dois fundos em especial. Então, próximo slide. Começa a falar sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, depois vou falar sobre o FAT. O Fundo de Garantia, ele, como eu falei, é um fundo privado sob gestão pública, então é importante ressaltar esse aspecto, né? Cujo ativo total, ou seja, o total de recursos que esse fundo controla é de 632 bilhões de reais atualmente, né? Um dos maiores fundos financeiros, talvez, do mundo, né? Ele aqui na economia brasileira ele é extremamente grande em comparação com qualquer outro fundo. Ele é formado por poupança dos trabalhadores seletistas através de contas vinculadas, as chamadas contas vinculadas do Fundo de Garantia. Quem é da Caixa conhece muito bem isso aí, né? Nós temos nessas contas atualmente cerca de R$500 bilhão, 504 bilhões nas contas vinculadas hoje, de titularidade dos trabalhadores, por isso que ele é um fundo privado. E esse fundo ele é alimentado por contribuições dos empregadores, que são feitas na base de 8% do salário mensal pago a cada empregado, né? O que, nesse ano, significa uma arrecadação de contribuições da ordem de 135 bilhões de reais. Esses saldos recebem a correção pela taxa referencial, que hoje está zerada, né? Muito embora haja uma inflação importante no Brasil, a correção é zero hoje para as contas, mais juros de 3% ao ano, né? O que, nesse ano de 2022, deve chegar a um total de pagamento de juros e atualização de 15 bilhões de reais aos trabalhadores, tá? Então, eles geram um rendimento nessas contas de 15 bilhões por ano, mais ou menos. Além disso, o fundo, quando ele ofere um resultado positivo, né, acima, quando as suas receitas superam as despesas, há um resultado que é distribuído aos trabalhadores e que também tem ficado, né, esse ano se espera uma distribuição, um resultado de 9,5 bilhão de reais a ser distribuído. Bom, como a gente sabe, né, essas contas vinculadas estão à disposição do trabalhador para saque mediante alguns motivos principais. O principal deles é a demissão sem justa causa. Então, quando o trabalhador é demitido sem justa causa, ele pode sacar o saldo na sua conta, além da multa de 40% pela rescisão do contrato, ao qual o empregador é obrigado a indenizar, né? E isso mostra que, na verdade, essa modalidade de saque, além de outras, no caso da aposentadoria, da saída do mercado de trabalho, doenças graves,
ou calamidades públicas, né? Calamidades que atingem o trabalhador e fazem com que ele perca a renda do trabalho temporariamente, mostra que esse conjunto de motivos para saque, que era o conjunto de motivos original, quando da criação do fundo, tornam o fundo, na verdade, a missão do fundo seria sustentar ou mitigar a perda de renda do trabalhador quando ocorrem esses eventos aí, né, que impossibilitam a manutenção do trabalhador pelo seu trabalho. Mas isso tem sido foco de ataques, que eu vou falar mais adiante, né, que é o desvirtuamento da função do Fundo de Garantia enquanto fundo de proteção ao trabalhador. Bom, os saques estão girando em torno de 134 bilhões, então nós temos aí uma pequena margem que as contribuições superam os saques, né, muito pequena. Próximo slide. Então, a gente tem aí, esse primeiro slide mostra o que é o Fundo de Garantia, para que ele se destina na parte do que se refere ao trabalhador, né? Mas ele, enquanto os recursos do trabalhador estão depositados nas contas vinculadas do fundo, muita gente acha e fala, não, meu dinheiro está lá parado no Fundo de Garantia, e eu gostaria de sacar esse recurso porque ele está parado lá, né? Mas, na verdade, esses recursos são utilizados no financiamento de programas, de vários programas, várias políticas públicas, principalmente da habitação popular, né? Para famílias com renda até 7 salários mínimos, né, que é o limite de renda para se enquadrar na habitação popular. O Fundo de Garantia, hoje, ele é o principal, se não o único, financiador da moradia popular no Brasil, né? Principalmente com os cortes orçamentários, né, das verbas do Orçamento Geral da União para o programa Casa Verde e Amarela, só restou o Fundo de Garantia como fonte de funding para a habitação popular. Além disso, financia o saneamento, empreendimentos públicos e privados e a infraestrutura de transporte público, e também aplica recursos em projetos privados via fundos de investimento. O principal dele é o FI-FGTS, que tem em torno de 20 bilhões de reais aplicados em projetos privados das áreas de infraestrutura, transporte, aeroportos, portos e assim por diante. As taxas de funding são baixas, né? Para a habitação popular, hoje, a taxa cobrada pelo Fundo de Garantia para empréstimo de seus recursos varia de 4,20 a 5,5 por ano, né? Dependendo da renda familiar. Na habitação, de 6% a 8%, na habitação não de baixa renda. Saneamento e infraestrutura, 5 a 6 por ano, além da correção pela TR, que está zerada. Então, veja que o Fundo de Garantia, além de ser um fundo muito grande, ele provê recursos para o crédito a custos muito baixos, principalmente em comparação com o mercado. Então, é um fundo que se enquadra bem na ideia de ter um fundo para o desenvolvimento, que requer taxas de juros baixas, principalmente para aqueles setores que têm dificuldade em captar recursos do setor privado. Quais são os problemas, próximo slide, desse fundo atualmente, na minha opinião? Pode passar o próximo. Bom, como eu falei aqui, é só alguns dados a mais, né, que demonstram o tamanho do Fundo de Garantia. Aí os dados do orçamento, já falei da arrecadação e dos saques, 135 bilhões de arrecadação, 134 bilhões de saque, mas em operações de crédito, o Fundo de Garantia esse ano prevê desembolso de 79,4 bilhões de reais, o que significa mais do que o total de investimentos do Orçamento Geral da União. Então, o Fundo de Garantia investe mais do que todo o governo federal em um ano, principalmente na habitação popular, com um orçamento perto de 63 bilhões, além dos descontos, né, os subsídios aos mutuários da habitação popular,
grupo 1 e 2, de 8,5 bilhões de reais, já que nós não... E é o único subsídio que hoje é concedido à moradia popular, já que, como eu falei, o subsídio do orçamento da União foi levado a praticamente zero. E esse fundo, ele resulta na construção, em média, de mais ou menos 500 mil unidades habitacionais por ano, né? E esse investimento gera um número estimado de 1,7 milhão de empregos na economia, o que é um número bastante expressivo, considerando o porte do nosso mercado de trabalho formal no país. Bom, então vamos, próximo slide, falar um pouquinho sobre os problemas. O principal dele, na minha opinião, hoje, é uma lenta descapitalização do fundo, que ocorre desde 2016, que ele resulta, primeiro, né, da crise do emprego, da falta de crescimento econômico com geração de empregos, o que acaba se refletindo na massa salarial e, portanto, no recolhimento de contribuições para o fundo, por um lado, e, por outro lado, pelo aumento das demissões e, portanto, o saque, né, por demissão sem justa causa, mas também, e esse que é o fator mais crítico hoje, né, pela criação de um número muito grande de novas modalidades de saque, né? Primeiro, o principal deles foi o saque aniversário, né, que permite a cada trabalhador sacar todo ano uma parte do seu saldo na conta vinculada. Nos últimos 2 anos, desde que começou a funcionar esse saque, estima-se que ele já acarretou a saída de 20 bilhões de reais das contas do Fundo de Garantia, já descontando, né, um efeito positivo que ele poderia ter na redução dos saques por demissão sem justa causa, já que quem opta pelo saque aniversário não pode sacar na demissão sem justa causa, mesmo considerando que o indivíduo que sacou no aniversário não vai sacar na sua demissão, a conta líquida já foi estimada em 20 bilhões de reais. Além disso, toda vez que os governos, já o governo Temer e agora o governo Bolsonaro, sente que é preciso injetar dinheiro no bolso do consumidor, ele vem com um novo saque extraordinário. Agora mesmo está sendo paga, né, a última parcela do saque extraordinário 2022, que está sendo estimado em 30 bilhões de reais, a gente não sabe o número final, mas desde 2016 a conta dos saques extraordinários até o momento já totaliza uma perda superior a 120 bilhões de reais. Então, essa descapitalização, né, ela inclusive pode aumentar, porque a todo momento no Congresso, né, existe uma fração dos parlamentares que gostariam de inflar a sua conta com o eleitor, criando um novo modelo, uma nova modalidade de saque. Então, nós temos aí projetos de lei criando saques para qualquer motivo, pagamento de dívida tributária, pagamento de escola, pagamento de universidade, pagamento de despesa com casamento, né? Você pode nomear o que você quiser, que você vai dentro desses projetos. Um saque destinado a, enfim, mitigar algum problema financeiro que o trabalhador ou a trabalhadora enfrenta. Mas, se você considerar eles todos, né, já foi feito um estudo pela equipe técnica da Caixa, simplesmente o Fundo de Garantia deixaria de existir. Então, o próximo slide mostra... por favor, o próximo slide. Esse aí esse gráfico mostra o ativo total em reais, em centenas de bilhões de reais do fundo atualizado, né, valores de 2020. Vocês podem ver que em 2016 para frente, o ativo total começou a cair lentamente. E podem também perceber que de 2007 a 2014, 2015, nós tivemos uma expansão bastante acelerada do ativo total do fundo, o que refletiu um bom momento da economia, né, e a valorização do mercado de trabalho, a formalização dos empregos e assim por diante. Então, nós tivemos aí uma inflexão,
né, a partir de 2016. Bom, próximo slide. O outro problema que eu queria salientar aqui é a dificuldade que estamos atravessando hoje para executar o orçamento de crédito do Fundo de Garantia, né? Nós tivemos, no ano passado, uma contratação em torno de 50 bilhões de reais para um orçamento que ultrapassava os 70 bilhões. Então, vários motivos estão sendo colocados para essa frustração da colocação do orçamento do Fundo de Garantia. O principal deles, que eu considero, é a perda de renda das famílias, que são o público-alvo dos empréstimos com recurso do Fundo de Garantia, ou seja, a população de baixa renda. Essa população perdeu renda em virtude da crise, da pandemia, da situação do mercado de trabalho e não tem condições de tomar um empréstimo para construir a casa própria. E, com isso, mesmo com os juros baixos do Fundo de Garantia, não consegue colocar no orçamento uma prestação para a compra da tão sonhada casa própria. Nós temos 6 milhões, um déficit habitacional de 6 milhões de unidades a suprir. E com essa situação, talvez nós tenhamos um agravamento dessa situação e não uma reversão do quadro. Além disso, nós temos um problema de endividamento dos entes públicos, né, municípios e estados, o que impede esses entes públicos de tomar empréstimos para projetos nas áreas de infraestrutura, né? Então, esse é um outro problema que nós teríamos que enfrentar. O Conselho Curador vem discutindo medidas, e a principal delas, no momento, é a redução das taxas de juros, para justamente viabilizar a contratação de empréstimos habitacionais, de financiamentos habitacionais, por parte da população de baixa renda. Mas talvez não seja o suficiente, dada a situação de crise social que a gente está atravessando. O próximo slide ilustra um pouco essa dinâmica. Vejam que, né, nós temos aí o orçamento executado em reais, também atualizado, valores já descontados da inflação, e veja que nós tivemos de 2003 até 2011, 12, um crescimento bastante acelerado da contratação, o que é bem compatível com aquele dado que foi colocado pela professora Hermínia, de expansão dos projetos de habitação, de infraestrutura, de saneamento, né, no período do governo Lula e Dilma. Mas, a partir daí de 2014, principalmente, esses níveis começam a cair ano após ano. E é essa trajetória que é muito preocupante e que tem que ser revertida se a gente quiser, né, que o Fundo de Garantia volte a impulsionar o desenvolvimento econômico e social e, principalmente, o acesso à casa própria nas nossas cidades. Então, agora eu vou passar para o FAT, que é o outro fundo, né? O Fundo de Amparo ao Trabalhador. Pode passar o próximo slide. Esse é um fundo público de natureza contábil e financeira, tem também um patrimônio de bilionário, de 422 bilhões, ou seja, juntando os dois fundos, você tem R$1 trilhão em fundos para estimular o desenvolvimento, né? Ele foi criado junto com o programa do seguro-desemprego, justamente para custear esse programa. Então, ele custeia o pagamento do seguro-desemprego, do abono salarial e deveria custear políticas de emprego e renda de maneira mais ampla, não só essas políticas de proteção ao desempregado e de complementação de renda de quem tem um salário muito baixo, mas também outras políticas de emprego e renda, bem como destinar recursos para financiar programas de desenvolvimento econômico a cargo do BNDES, né? Então, esse fundo é alimentado pela contribuição PIS/PASEP, né, e também pelo retorno das aplicações feitas pelo BNDES e por outros bancos, inclusive a Caixa, no programa de depósitos especiais, que faz parte do FAT. Então, o próximo slide mostra alguns números, né? Nós temos seguro-desemprego, quase 7 milhões de trabalhadores. O abono salarial é pago a cerca de 24 milhões de trabalhadores, também veja o alcance
dessas políticas, né? E o Cine, e também o Cine é custeado com recursos do FAT, né? Então, ele custeia toda a rede de atendimento descentralizado, que presta serviços de intermediação pública de mão de obra e de habilitação para o seguro-desemprego, e tem 2,3 milhões de trabalhadores inscritos no Cine à procura de uma vaga de emprego, né? Também o FAT, no próximo slide, mostra que o FAT também ele é responsável pelos recursos para o programa de qualificação profissional que nós temos hoje, que é o Qualifica Brasil, mas que, infelizmente, também pelos cortes orçamentários, ele está reduzido a um atendimento a 9 mil trabalhadores apenas. Veja o que é a pouca importância que se dá à qualificação profissional no país. Apenas 9 mil trabalhadores, sendo que a gente tem uma população trabalhadora de 90 milhões de pessoas. E, além do mais, o programa de geração de emprego e renda, o PROGER, que já foi muito importante, né? Fornece crédito para pequenas e microempresas, principalmente, mas que só aplicou 2,3 bilhões de reais em 2021. Tá? Ou seja, também para um fundo que tem 422 bilhões em ativos, apenas 2,3 bilhões para o PROGER, né? Essa política tão importante. Próximo slide. A gente não pode deixar de falar do FAT constitucional, que é essa parcela dos recursos do PIS/PASEP que são destinadas ao BNDES, né? Ele é hoje a principal fonte de funding do BNDES. Tá? O BNDES recebe 28% da arrecadação do PIS/PASEP. Tá? No total, já foram repassados ao BNDES, ou seja, os recursos hoje do BNDES repassados pelo FAT totalizam 340 bilhões de reais, é o que ele dispõe para aplicação nas áreas a que se destinam esses recursos, né? Que é justamente programas de desenvolvimento econômico. E o BNDES, em 2021, aplicou 49 bilhões de reais entre novos ingressos, recursos novos que entraram no banco, cerca de 19 bilhões, mas também o retorno dos investimentos antigos, né? A importância desse fundo está colocado na última linha, né? A estimativa de que a aplicação dos recursos do FAT no BNDES tenham gerado a cada ano, né, algo em torno de 540 mil empregos, entre empregos diretos, indiretos e aqueles empregos decorrentes do próprio pagamento de salários e compra de maquinário desses investimentos. Então, o efeito induzido, né, chamado efeito induzido. Veja que, juntando os dois fundos, nós temos aí fundos que são responsáveis por mais de 2,2 milhões de empregos num único ano, né, para citar a importância desses fundos. Próximo slide. Esse é um pouco da distribuição setorial dos investimentos do FAT constitucional. Não vou me deter aqui, principalmente infraestrutura, um pouco de indústria, muito de comércio, mas também bastante investimento em agricultura. O próximo slide traz alguns números, né? Nós tivemos aí uma receita do FAT de 81 bilhões, principalmente receita tributária, e uma despesa de 46,6 bilhões de reais. Vejam, o seguro-desemprego ele é um programa importantíssimo, social importantíssimo, que pagou 36 bilhões de reais em 2021. Né? O abono salarial ele pagou apenas 10,1 bilhões, porque houve uma mudança de calendário, portanto, em 2021 foi pago apenas metade do valor que normalmente seria feito num ano. Né? Estima-se que num ano ele esteja girando, no ano 12 meses, um pagamento em torno de 19 a 20 bilhões de reais em abonos salariais. Mas é importante destacar a terceira linha. Né? Muito se fala, mercado de trabalho, em políticas ativas de emprego. Não só proteger o trabalhador desempregado, como eu falei,
ou complementar a renda, mas principalmente você ter recursos para gerar emprego e gerar empregabilidade. Mas nós temos, por exemplo, em qualificação e outras políticas, como intermediação de mão de obra, por exemplo, nesse orçamento, apenas 0,3 bilhão, ou seja, 300 milhões de reais para todas as outras políticas de mercado de trabalho que estariam dentro do escopo de atuação do FAT, né? E isso é o que me traz ao próximo slide dos problemas e do problema, né, principal que a gente tem em relação ao FAT, que é o teto de gastos. O FAT ele somente não utiliza sua capacidade de financiar políticas de mercado de trabalho de geração de renda porque ele está constrangido pelo teto de gastos, né? E também não só o teto de gastos, como também a prioridade orçamentária que tem sido orientada para outros tipos de verbas, né? Emendas parlamentares e todo outro tipo de prioridade que tem sido dada nos últimos anos, em detrimento daquelas políticas que eu mencionei aqui, políticas ativas de mercado de trabalho, né? Então, vejam que mesmo isso tem ocorrido a despeito de um posicionamento claro do Conselho, do CODEFAT, no sentido de ampliar as verbas para ações de gestão do Cine, de qualificação social e profissional dos trabalhadores e fomento à inclusão produtiva. E é isso que eu coloco na tabela. Você tem a primeira coluna, a proposta do CODEFAT para essas áreas. Então, por exemplo, em qualificação social e profissional, o CODEFAT aprovou uma proposta de orçamento de 300 bilhões para o ano e saiu na lei orçamentária de 2022, né, uma verba de apenas 23 milhões. Ou seja, nem 10% daquilo que o CODEFAT recomendou e que, veja, não recomendou porque estava no limite dos recursos, porque o FAT, esse ano, ele teve um superávit de 14 bilhões de reais. Não é que o FAT tenha déficit e, portanto, não possa aplicar recursos em qualificação. É que, apesar do superávit, o teto de gastos impede que a despesa seja efetuada nesse tipo de política que a gente tanto precisa, né? E como o seguro-desemprego e abono salarial são despesas obrigatórias, essas têm que ser cumpridas. E agora um novo detalhe é de que esse superávit que eu falei, que o FAT auferiu no ano passado, em parte foi transferido para a Previdência Social, tá? E é uma medida inédita, vinda da Emenda Constitucional 107, tá? Que previu que os recursos excedentes do PIS/PASEP, que não sejam aplicados em seguro-desemprego, abono salarial e outras políticas, possam ser carreados para o custeio de benefícios previdenciários. Então, nós tivemos a saída do FAT de 9 bilhões de reais destinados a cobrir as despesas previdenciárias. Então, a utilização de superávites do FAT é uma coisa nova, né? E que também contribui para reduzir a capacidade do FAT, principalmente de aplicar recursos em qualificação profissional, intermediação de mão de obra e programas de geração de emprego, o que inclui, por exemplo, o microcrédito, o crédito a pequena e microempresa, assim por diante. Então, no Fundo de Garantia, nós temos como problemas, na minha opinião, centrais, primeiro, a sua descapitalização progressiva, a dificuldade de cumprir o seu orçamento previsto pela própria crise econômica que nós estamos vivendo, e, no caso do FAT, a amarra do teto de gastos que impede que o FAT financie, além das despesas obrigatórias, políticas ativas de mercado de trabalho. Então, eu acho que esses são os grandes problemas que a gente teria. Alguns grandes problemas, existem vários outros, mas esses são os que eu quis destacar nessa minha intervenção aqui. Agradeço a atenção de vocês e também, mais uma vez, o convite para estar aqui com esse debate tão interessante e importante. Obrigado.
Obrigado. Agradecer aqui mais uma vez ao Clóvis pela excelente explanação e realmente assim fica com esses dados, fica provado que a gente precisa mudar, a gente precisa colocar, como diz o presidente Lula, o pobre no orçamento, né? Porque a gente vê a exclusão aqui das políticas protetivas e esvaziamento do nosso fundo de garantia, que é uma grande preocupação, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, Cláudio, pela explicação. Aí passar para Maria Fernanda. Bem, então agora vamos para a nossa palestrante que encerra nosso evento. Nós vamos falar agora sobre o tema da cultura, né? E é muito importante que a gente, enfim, acho que para nós é muito inspirador encerrar esse seminário, tantos dados, tantas informações, né, com esse tema. A arte e a cultura mudam e constroem a alma. Assim, os projetos culturais que valorizam a arte influenciam vários aspectos da formação identitária do nosso povo, além de proporcionar trabalho, renda e empoderamento. Nestes últimos anos, o Brasil passou por um processo de regressão nesse campo, com uma gestão que prioriza valores contra a vida. É fundamental tratarmos da importância do investimento empresarial em espaços culturais e do marketing como ferramenta de comunicação. Agora teremos a Cris Ramírez, que convidamos nesse momento aqui para a mesa, debatendo o papel estratégico da cultura como formação da identidade e do desenvolvimento regional. Cris atuou na área cultural em São Paulo, com produções de gestão cultural desde 91, e seguiu para Florianópolis e durante 10 anos participou da criação, coordenação e foi presidenta do Fórum de Cultura do Florianópolis, em Florianópolis, quando iniciou no Brasil os processos de implementação do Sistema Nacional de Cultura. Entre 2011 e 2014, Cris atuou na gestão cultural do Estado do Rio Grande do Sul, em defesa do patrimônio artístico e cultural. Em 2015, assumiu a coordenação da implementação do Sistema Nacional de Cultura, com a missão de ampliar e fortalecer os princípios da participação social junto ao Conselho Nacional de Política Cultural. Em 2018, assumiu a gestão da Fundação Brasileira de Teatro, Faculdade de Artes do Cina de Moraes. Em 2019, assessorou a presidência da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, coordenando o processo do projeto de lei que deu origem à Lei Aldir Blanc, junto à sua autora, onde encontra-se atuando neste momento. É formado em Publicidade, Propaganda e Gestão Pública e possui diversas especializações na área cultural. Conosco, Cris, você a palavra. Obrigada. Boa tarde ainda, né, para vocês. Eu gostaria de agradecer, Maria Fernanda, também a você. Muito convite, é uma honra estar aqui. Eu estava ouvindo todos falarem aqui, vai passando um filme na cabeça da gente, né? Eu estou agora na Comissão de Cultura, nós estamos numa luta muito grande, inclusive pela questão dos fundos, porque um dos projetos de lei que eu vou tratar aqui, trata inclusive da Emenda Constitucional 109, que ela altera, né, todos os fundos sociais, inclusive os vinculados em função do teto de gastos e da regra de ouro, porque dessa forma eles criam mecanismos de orçamento que você pode utilizar sem as devidas, o controle financeiro, né, necessário. Então, a gente vê aí o que a gente está vendo, as descobertas, né, de dinheiro sendo desviado, emendas de relator e tudo mais, mas vamos focar na cultura. Eu preparei um vídeo que eu até gostaria de já pedir desculpas, porque quando eu preparei esse vídeo, nós estávamos no meio de uma pandemia, naquele processo de muitas lives, e eu estava com a Benedita da Silva, né? Nós estávamos com a comissão virtual, o Congresso Nacional se adaptou para essa realidade, e eu cito o Banco do Brasil, né? Porque na época tinha uma luta muito grande, o Guedes anunciou que ia privatizar o Banco do Brasil, e eu falo do começo da construção da cultura no Brasil, que é 1808, foi o ano que foi também criado o Banco do Brasil. Então eu vou passar esse vídeo, e depois eu vou começar também, eu fiz um PowerPoint, os 2 materiais podem ser distribuídos também a todos. Quero também agradecer a todos que estão nos assistindo. E para a gente começar essa conversa, que depois eu quero linkar várias coisas que foram citadas hoje aqui e parabenizar os demais expositores, porque foi uma aula, viu? Muito obrigada. Pode passar, por favor. Como orientar sobre um processo histórico sem antes comentar onde tudo começou? A história da cultura no Brasil, que começa com a vinda da corte portuguesa para a terra Brasília. Dom João VI criou importantes espaços históricos e culturais.
a Biblioteca Nacional, a Academia das Belas Artes e o Banco do Brasil, que já foi um dos grandes patrocinadores da cultura brasileira, pelo menos até 2019. A partir da Era Vargas, quando tivemos personagens que foram fundamentais, como Gustavo Capanema, Mário de Andrade e Rodrigo Melo Franco de Isso, ainda não é Andrade. 18. Grandes Tá nomes, antecipado. grandes Ele tá no horário de verão ao transformações. contrário. Então, para a Neste gente não, período para a oficial- gente assim talvez não perder o tempo, que é tanta coisa para falar, eu acho que o setor cultural também ele foi um dos muito atacados em função desse governo. Eu acho que nós não podemos falar de cultura sem falarmos de soberania nacional, sem falarmos da questão da realidade, inclusive da pluralidade dos povos que compõem a nação brasileira, né? E durante, quer dizer, a partir do momento inclusive o vídeo termina a partir do momento do golpe de 2016, quando a gente percebe a guerra cultural. E fazendo uma analogia à Segunda Guerra Mundial, a gente vê a semelhança muito grande, né? Porque, quer dizer, você descaracteriza todas as políticas públicas, você criminaliza todas as políticas de fomento, inclusive de formação para o setor cultural. É um setor que já gerou em torno de 6% do PIB nacional. Ele tem em torno de 11 milhões de trabalhadores. E mesmo na pandemia, a cultura gerou 2,6% do PIB, mesmo sendo praticamente assim, passar o trator em cima. Nada era promovido no setor cultural, né? Eu até quero passar o vídeo para poder situar vocês que políticas culturais são essas, do que a gente está falando, né? É um vídeo de 2 minutos, tá? Bem rapidinho. Mas foi um setor absolutamente atacado, atingido em toda a sua base. Eu acho que a questão da guerra cultural imposta pelo governo Bolsonaro, ele impacta na vida de todos nós, na nossa realidade, nos nossos filhos, no nosso território, nas nossas cidades, nas construções, inclusive, do processo civilizatório da nação brasileira. Porque você simplesmente descaracteriza, quer dizer, nós os reconhecemos como agentes de uma imigração, né, europeia, branca, né? E nós desqualificamos toda a realidade, inclusive vinda a partir da escravidão, né? E também dos povos originários que são praticamente ignorados em toda a sua composição, né? Eu fiquei trabalhando muito tempo com a deputada Benedita da Silva, mas tenho na minha criação essa relação exatamente de quando nós éramos crianças, e eu tenho índio charrua e também negro lanceiro no meu sangue, mas nós não podíamos brincar com crianças negras. E a minha causa, desde os meus 14 anos, eu luto pela cultura brasileira por essa razão. Nós precisamos nos entender como seres que compõem, né? Eu sempre digo que o mundo cabe no Brasil, porque se a gente pegar todas as nossas heranças da composição social, você tem a Mãe África, que é a mãe de todas, né, as criações no mundo. Nós temos uma série de questões dos povos originários que estavam aqui há mais de 5 milhões de anos, e a cada descoberta arqueológica a gente descobre uma evolução social muito grande. E nós temos um país que nega tudo isso de uma forma absurda e nega as condições dessas pessoas, inclusive, sobreviverem, desenvolverem, crescerem e terem as condições mínimas, que seja de moradia, que seja de comida, que seja de direitos trabalhistas que estão absolutamente retirados. Pode começar. Está com som, né? Como orientar sobre um processo histórico sem antes comentar onde tudo começou? A história da cultura no Brasil, que começa com a vinda da corte portuguesa para a terra Brasília. Dom João VI criou importantes espaços históricos e culturais, a Biblioteca Nacional, a Academia das Belas Artes e o Banco do Brasil, que já foi um dos grandes patrocinadores da cultura brasileira, pelo menos até 2019. A partir da Era Vargas, quando tivemos personagens que foram fundamentais, como Gustavo Capanema, Mário de Andrade e Rodrigo Melo Franco de Andrade. Grandes nomes, grandes transformações. Neste período, oficialmente, a cultura entra para os marcos das políticas públicas e um primeiro atento olhar para a diversidade brasileira e o patrimônio nacional. Como viemos aqui falar do presente, chego logo em Celso Furtado, que muda paradigmas das políticas públicas e passa a tratar cultura como agente de desenvolvimento estratégico, e as políticas de fomento passam a fazer parte da rotina da cultura brasileira, e após a redemocratização do país, cultura é um bom negócio. Em 2003, com a gestão
popular e progressista, o Ministério da Cultura recebe o 12º ministro, Gilberto Gil, que reestrutura a pasta, organiza setores estratégicos, começa o mapeamento do setor e atua com princípio de gestão em políticas estruturantes e de Estado. Cito aqui outros nomes tão queridos e importantes quanto Juca Ferreira, e tivemos ainda 2 ministras da Cultura, Ana de Holanda e Marta Suplicy. Após 2016, o Brasil mudou e hoje estamos aqui olhando para um setor que pede socorro e que em um momento estava em plena expansão. Isso. Bom, essa é parte do vídeo, você depois pode começar com a apresentação, que daí eu começo, pode. Eu vou comentar com você sobre esse paradigma, e vou citar Celso Furtado e depois Gilberto Gil, né, pela analogia da identificação de todas as capacidades, né, da existência, inclusive da criatividade. Então, Celso Furtado, ele coloca o seguinte: ter ou não ter direito à criatividade, eis a questão. Eu até fiz uma colinha aqui, que a professora estava colocando da questão das periferias, e a partir da implementação da Lei Aldir Blanc, agora em 2020 e 2021, nós descobrimos que as periferias são uma incubadora de criação de possibilidades, inclusive de serviços, né? Muita coisa poderia ser gerada, inclusive para os dados que o nosso colega ali estava colocando em relação ao fundo. Bom, eu vou citar. Nós terminamos o vídeo a partir de 2003, quando começam as políticas culturais implementadas no Brasil. O que eu percebi? Que todos os explanadores que estiveram aqui antes de mim, todos colocaram, quer dizer, a partir do momento que Lula chega no governo, o país passa a ter um projeto, um plano de governo, um planejamento estratégico. Nós passamos a ter plano, nós passamos a ter sistema, nós passamos a ter criação, principalmente dos conselhos em todas as bases ministeriais, nós passamos a ter a participação social incentivada, e não só incentivada, mas como parte de todas as decisões para a construção, criação e também monitoramento das políticas públicas. Então, você pode passar, por gentileza. Então, eu falo assim, a retomada do setor cultural e o que colhemos desse processo, né? Então, aqui eu vou ler esse texto do Gil, porque a gente termina quando ele estava na ONU, exatamente para ver se a gente se enxerga. Então, nós viemos de um período que, primeiro, passamos a identificar a cultura, digamos, como uma política de eventos, como se a cultura, a obra artística, ela já fosse constituída no palco, né? Eu digo assim, você já põe a purpurina, você sai interpretando, você sabe mudar um som, quer dizer, o que seria nós sem a turma, né, os técnicos, sem toda essa equipe que faz essa composição. E durante muitos anos, séculos, o Brasil ignorou a sua capacidade, mesmo sendo o Brasil da maior criação musical, de artes plásticas, de arquitetura e também de comunicação que compõem a base da cultura. Aqui, Gil, eu vou ler um trecho do discurso dele na ONU em 2001, que dá uma dor, né, no coração, porque a gente vê os absurdos de hoje. A multiplicidade cultural brasileira é um fato. Paradoxalmente, a nossa unidade de cultura, unidade básica, abrangente e profunda também. Em verdade, podemos mesmo dizer que a diversidade interna é hoje um dos nossos traços identitários mais nítidos. É o que faz com que um habitante da favela carioca, vinculado ao samba e à macumba, a um caboclo amazônico, cultivando carimbós encantados, sintam-se e, de fato, sejam igualmente brasileiros. Como bem disse Agostinho da Silva, o Brasil não é o país do isto ou aquilo, mas o país do isto e aquilo. Somos um povo mestiço, que vem criando ao longo dos séculos uma cultura essencialmente sincrética, uma cultura diversificada, plural, mas que é como um verbo conjugado por diversas pessoas em tempos e modos distintos, porque ao mesmo tempo essa cultura é una, cultura tropical, sincrética, tecido ao abrigo da luz e da língua portuguesa. E eu complemento aqui, da língua portuguesa e de mais de 275 línguas dos povos originários brasileiros e mais de 28 línguas dos povos africanos que são faladas tradicionalmente dentro das comunidades quilombolas e das casas de matriz africana. E nós não consolidamos isso nas nossas políticas, em todos os aspectos, porque a língua é o que nos torna vivos, né? Inclusive um país também soberanos.
A partir daí, você pode passar, por gentileza, eu coloco a questão do Celso Furtado, porque Celso Furtado, ele criou na ocasião a Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise. E ele coloca o seguinte, ele foi o terceiro ministro da Cultura no Brasil, e ele coloca aqui, libertar as forças criativas da sociedade, a liberdade de criar é, portanto, essencial para a transformação social. Então, quer dizer, a partir desse aspecto, Gil, né, anos depois, em 2003, foi o 12º ministro da Cultura, ele coloca o seguinte, ele coloca que a tridimensionalidade da cultura, que é muito citada, inclusive por Marlene Chauí nos anos 90, ele traz o quê? Ele traz a questão que a cultura ela alavanca três áreas muito fundamentais, que é a cidadã, a econômica e a social. Portanto, ela é um polo de transformação. Né? E nessa perspectiva do Gil, por que Gil foi tão... Eu chamo da terceira revolução cultural no país, porque Gil, na ocasião, ele criou o DOIN Cultural, que é um estudo interno da instituição de cultura e de todo mundo que faz a gestão de cultura no país, e principalmente das instituições federais. E essa pesquisa, que é chamada pesquisa Munique, com C, que você localiza lá no IBGE, ela apresenta o seguinte, que as pessoas que trabalhavam com cultura não entendiam absolutamente nada daquela função do que faziam. Eram pessoas que normalmente estavam próximas a se aposentar e eram colocadas nesse espaço de responsabilidade, sem orçamento e sem qualquer perspectiva. E aí, o que ele faz? A partir desse estudo, ele implementa... Você pode passar? Que hoje nós temos o artigo 216A, que é o Sistema Nacional de Cultura. Então, o que o sistema faz? Ele cria um conceito, né, de política nacional de cultura com modelo de gestão compartilhada, quer dizer, vinculando todos os estados, Distrito Federal e municípios. Ele cria os elementos constitutivos desse sistema e leis, normas e procedimentos. E aí ele tem os princípios. E o que são esses princípios? É o princípio da diversidade, da universalização, da cooperação, do fomento, da integração e interação, da complementaridade, da transversalidade, da autonomia, da transparência, da democratização, da descentralização e a ampliação progressiva de recursos. Então, quer dizer, eu vejo tudo que as pessoas que me antecederam falaram, a gente chega, digamos, nesse espectro, né, de funcionamento das coisas, ou seja, foi criado um planejamento para que isso acontecesse. E a partir do sistema, então, você teria a base do Ministério da Cultura e todos os entes federados teriam uma estrutura minimamente equânime, ou seja, muito parecida, para que possam gerir, inclusive criar mecanismos autossustentáveis para o setor cultural. Né? Eu não vou me abranger muito nos slides, também para poder falar um pouco mais com vocês. E aqui eu cito somente o Sistema Nacional de Cultura e o Sistema Municipal, para colocar, eu vou citar alguns dos mecanismos principais, que são os conselhos, que é um sistema de financiamento próprio, que é um sistema municipal de informações e indicadores culturais, que faz parte da base de dados que o nosso outro professor também comentou, o Programa Municipal de Formação Cultural, que a outra pessoa também, os Sistemas Municipais Setoriais de Cultura e o Plano Municipal de Cultura, além de uma conferência a cada 4 anos. Pode passar, por favor. Eu coloquei aqui... Você pode passar isso também. Pode passar. Então, eu coloquei aqui a questão sobre o CNPC, porque nós tivemos... Depois da entrada de Temer, que ele extinguiu o Ministério, mas depois voltou atrás, acabou reconduzindo o Ministério, em 2019 foi alterado o CNPC, que é o Conselho Nacional de Política Cultural. Eu coloquei essa página aqui, que infelizmente está pequeno para ler, mas por isso que eu disse que eu posso distribuir para vocês, fica à disposição de vocês, que na época nós tínhamos identificado os 14 setoriais das áreas técnico-artísticas, que são artes visuais, música, teatro, dança, circo, audiovisual, literatura, livro e texto, leitura e literatura, arte digital, arquitetura e urbanismo, design, artesanato, moda e cultura hip-hop. As áreas do patrimônio cultural, que são as expressões artísticas culturais afro-brasileiras, as culturas dos povos indígenas, as culturas populares, os arquivos, o patrimônio material, o patrimônio imaterial, a capoeira, a cultura alimentar, as culturas quilombolas, as culturas dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana e os museus.
E também nós criamos, na época, representações com assentos no plenário, representando as culturas hip-hop, a cultura alimentar, a cultura quilombola e as culturas dos povos e comunidades de matriz africana, numa perspectiva da gente corrigir esse esquecimento, esse apagamento de toda a contribuição das culturas dos povos afro-brasileiros para o país. E aí, em seguida, aí eu coloco aqui o Plano Nacional, você pode passar. Bom, hoje, gente, no Brasil, o que está acontecendo? Eu vi que foi citado a questão das conferências, do conselho. Então, aqui hoje, nós não temos conferência desde 2012, que foi a última conferência, 2013 foi a última conferência, e ela deveria acontecer em 2017, quando deveriam ser avaliadas as metas do Plano Nacional, e as metas do plano possuem 275 ações, 36 estratégias, 14 diretrizes, 16 objetivos e 12 princípios. Eu trouxe somente 6, porque era o que eu tinha disponível, então eu trouxe o Plano Nacional de Cultura para quem quiser pegar, eu gostaria de deixar para a mesa, para vocês conhecerem, e também deixar para quem quiser aqui os outros 4 livros do Plano Nacional de Cultura, porque nós estamos discutindo isso hoje. O governo federal tentou fazer uma conferência, mas a questão é o seguinte, não é só realizar uma Conferência Nacional de Cultura. A conferência ela vai ter que fazer a avaliação de todas essas metas, avaliação e monitoramento do que aconteceu nos estados e municípios, e também apresentar esses resultados. E, a partir daí, criar uma nova lei do Plano Nacional de Cultura. E aí, o que aconteceu? Os estados e os municípios brasileiros, primeiro, devido a uma pandemia. Segundo, que praticamente com a criminalização e também essa difamação do setor cultural que houve, os estados e municípios, a maioria, eles não possuem mais as secretarias de cultura. Aqui no DF mesmo eu faço parte da briga pela cultura, faço parte da militância, e nós vivemos no Tribunal de Contas, nós vivemos no Ministério Público, nós vivemos fazendo vaquinha e processando o governador, porque toda vez querem desviar os fundos da cultura, não querem fazer o incentivo da cultura, mesmo o IBGE e a Firjan apontando que a cada R$1 investido em cultura, R$1,89 volta para os cofres públicos como um dinheiro limpo, quer dizer, você investe R$1, R$1,89 retorna. Por quê? Porque quando você faz um espetáculo, você emprega, você usa o espaço, você loca o espaço cultural, você se arruma, você compra uma roupa, você vai sair para jantar, né? Então, quer dizer, você usa o carro, o Uber, você usa o transporte público, então você movimenta a economia, e essa é a análise da cultura. Pode passar, por favor. Então, nesse momento, nós estamos nessa avaliação, os entes federados, eles entraram num consenso, para terminar sobre o plano, que não valeria a pena, eles não acatariam uma conferência apresentada por este governo, porque foi um governo que bateu na cultura, descaracterizou todas as políticas, não fez nada para o setor cultural, nenhuma medida foi feita pelo governo federal para amparo. É importante dizer que todas as medidas que foram feitas para a sociedade nesse período saíram de dentro do Congresso Nacional, não foram medidas implementadas por esse desgoverno, e a partir daí, então, ficou decidido que o Plano Nacional de Cultura ele vai ser realizado a conferência, essa avaliação, entre 2023 e 2024. Qual é a situação do setor cultural hoje? Eu fiz um breve... Isso aqui eu montei para cá, para apresentar para vocês, né? Até porque, como o presidente Lula, o nosso futuro novo presidente Lula, ele tem citado muito que a cultura não vai ter só um ministério, ele vai ter um comitê. Então, ele sela a questão do Sistema Nacional de Cultura, porque uma das perspectivas é a gente fazer uma transformação mesmo, uma transformação profunda na relação não só de trabalho, mas nas condições de geração de renda, através dos saberes e fazeres culturais, tanto do Brasil profundo, como também das áreas urbanas, porque envolve, como já foi também comprovadamente, mais de 4 milhões de postos de trabalho diretos, a cultura gera por ano, mesmo numa situação de governo Bolsonaro. Sem o governo Bolsonaro, em torno de 10 a 11 milhões de trabalho. Bom, em 2019,
A guerra cultural começou da seguinte forma: a destituição de todos os conselhos e comitês, principalmente aqueles que faziam acompanhamento nas áreas de licenciamento ambiental e de proteção ao patrimônio material. Assim, todos os setores de participação social foram extintos ou alterados, e a criminalização da arte do artista simplesmente virou a grande moeda dessa turma no escritório do crime, como também no gabinete do ódio, né, que trabalha com as fake news. Em 2020, nós tivemos acirradamente o aparelhamento das instituições da cultura, o contingenciamento dos recursos, a paralisação absoluta de todas as políticas do audiovisual. Eu acho que vocês devem ter ouvido vários manifestos do setor do audiovisual, que era uma política própria. O setor do audiovisual, ele se autogere recursos, ele, em função do pagamento de impostos e das taxas do próprio audiovisual, ele se autoalimenta. A lei de incentivo federal, que é a Lei Rouanet, a lei de fomento cultural, foi também absolutamente descaracterizado e alterado. Para vocês entenderem a gravidade disso, primeiro que essa era uma lei que ela tinha todo um mecanismo de fluxo muito regulamentado e muito construído, inclusive com o Tribunal de Contas, com a Corte do Tribunal de Contas. Funcionava, apesar de ter problemas da lei, né, que a gente pode um dia também falar sobre isso. Mas era uma lei que era a única lei de fomento cultural no Brasil e ela tinha mais de 31 anos. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram com que toda a regulamentação da lei chegasse para a decisão do secretário. Então, você tem 8 páginas de cumprimento de obrigações, mas na última linha é o secretário que decide. Então, ali eles deixaram, né, muito claro que volta aquela política de balcão, a política do jabá, a política de não ter fomento, de não ter atividades culturais. Entre 2019 e 2020, eu acho que a Maria Fernanda vai lembrar que começou a ter a parte de censura também das artes. Todos os projetos, inclusive na Caixa Econômica, né, nos centros culturais da Caixa, que ainda funcionavam, né, eles simplesmente passaram a cortar todas as atividades que tinham a questão do negro, dos indígenas, da mulher e do LGBTQI+, foram absolutamente censuradas, né? Aí voltando para 2020, no final de 2020, nós tivemos então o desmonte das instituições. Eles editaram um decreto que esse decreto diz que não há mais discricionariedade dos presidentes das vinculadas. São essas: o IFAM, a Palmares, a Funarte, a Casa de Rui Barbosa, a Biblioteca Nacional, e especialmente o IFAM, porque eles foram cirúrgicos no IFAM. Porque o IFAM tem o quê? O licenciamento ambiental, a questão de não poder mexer no patrimônio tombado, e era tudo que eles querem, né? A gente tem visto isso no fogo na Amazônia, né? E também numa série de questões de querer destombar prédios, né? De você querer vender prédios, né? De você querer capitalizar. Outro dia eu vi a fala de uma gestora do Ministério da Economia: não, nós vamos capitalizar, a gente vai vender a Eletrobras hoje, aí a gente vai vender 2 prédios ali no Rio, tipo Capanema, né? E aí a gente vai ter não sei quantos bilhões, ou seja, assim, uma coisa absolutamente surreal. Então, foi para isso que eles fizeram esse aparelhamento. Nesse período, nós aprovamos a Lei Aldir Blanc, que é um fato histórico que uniu todo o setor. Então, o que eu vejo, assim, apesar de todo esse desmonte, que eu vou continuar e depois eu volto sobre a Lei Aldir Blanc, eu acho que tudo que Gil fez, né, tudo que Gil plantou, essa semente, nós regamos, nós semeamos, nós assumimos o nosso lugar quanto cidadãos e quanto seres criativos, e que somos parte, também somos brasileiros. Eu acho que a nossa cultura e a nossa arte, eles nos dão uma honra de ser brasileiro, que eles infelizmente tentaram destruir, mas a gente não tem como você não ouvir um Gil, você não ouvir um samba, ou você não ouvir, sei lá, um hip hop, e você não dançar, você não se emocionar, faz parte, né, da nossa condição humana. Em 2021, nós tivemos os cancelamentos dos sistemas de cadastros e propostas culturais, também a base de dados da cultura, que era o SNIC, que também é uma lei constitucional, é o artigo 216-A. Nós tivemos alteração absoluta da Lei de Incentivo à Cultura no decreto 10755, inclusive o Partido dos Trabalhadores, com mais 6 partidos, entrou com uma DPF, que é uma arguição de descumprimento constitucional no STF. O incêndio na Cinemateca, que também foi algo calculado,
a dedo. Nós fizemos uma diligência na Fundação Cultural Palmares, porque eles resolveram fazer o seguinte, eles promoveram a censura na biblioteca. Então, tudo que era Mário de Andrade, Marx, Max Weber, eles resolveram que aquilo ali é uma pauta de comunista e que a Fundação Cultural Palmares servia para doutrinar, né, todo o povo negro vitimado, que é o discurso do antigo presidente. E, por essa razão, a Comissão de Cultura, na ocasião com Benedita da Silva, fez uma diligência, e também Alice Portugal e Érica Cocai, que estava aqui conosco, e nós fizemos uma visita e também fizemos denúncias pedindo para o Ministério Público cuidar desse setor. Ataque ao Arquivo Nacional, portanto, o presidente da República incentivou os seus mais de 6.000 generais que estão impostos exatamente de coordenação, de que solicitassem arquivos da época dos indígenas, de demarcação, da censura e também dos territórios quilombolas, para que eles poderiam sumir com esses arquivos. Essa era a recomendação do presidente da República. Então, principalmente para o apagamento dos arquivos de titulação de terras, ou seja, isso fragiliza toda a nossa soberania nacional, porque toda a nossa memória, ela fica vinculada a isso. E como o nosso colega também da base de dados falou, né, nós não temos no Brasil, isso o Ministério da Cultura tratou em 2010, que é a questão dos acervos digitais, quer dizer, nós temos uma massa de informações em nuvem, que o Brasil perde milhões de informações, seja por fotografia, seja de documentos, seja na gestão da sua própria memória, porque nós não temos que o Ministério da Cultura, junto com o SEBRAE e com a FGV, proporcionavam. Na época, a Alemanha já estava preocupada com o orçamento para a gestão dos acervos em nuvem, porque eles previram, na época, que ia aumentar muito mais, e na verdade, a preocupação era a memória. Então, eles começaram a colocar já na primeira infância a relação das pessoas com os arquivos digitais. Por exemplo, a foto da criança com o vô. Então, as crianças, a partir de 6 anos, já sabem fazer o download e fazer ali os metadados no aplicativo, e isso é uma política de Estado, né? Então, quer dizer, para você ver como é importante esse processo da formação. E hoje, no Brasil, nós temos que discutir um fundo para manter o nosso acervo e com protocolos de segurança, porque nós temos um presidente da República que manda queimar. Ou também teve um outro decreto, que isso tudo é tratado dentro da cultura, que ele também autorizou que, a partir do momento que você digitaliza um documento, mesmo sem uma política própria, você pode descartar aquele documento. Então, os documentos da Caixa, por exemplo, né, Caixa Cultural, tem 10 anos, a gente digitaliza e joga fora. Né? Quer dizer, sem uma política de manutenção, de preservação, de arquivamento, nada disso. Isso põe em risco toda a nossa memória, e aí eu acho que isso tem muito a ver com a guerra cultural proposta, porque eles redesenham a história do Brasil, e a gente volta àquele conto da carochinha de Pedro Álvares Cabral e tudo mais. Em 2022, né, nós estamos agora, ou seja, nenhuma ação promovida pelo governo federal mesmo, né, mesmo comprovado com dados, mesmo incentivando ali os municípios a partir da Lei Aldir Blanc, agora voltando para ela, que ela praticamente salvou diversos municípios, comércios locais, porque aqueles agentes que receberam a renda básica, e na época a cultura prevê políticas afirmativas também, então mães solo, né, tinham direito, por exemplo, tinha direito a uma renda de meio salário mínimo, né, que é R$600. Então, uma mãe solo teria direito a duas rendas, totalizando um salário mínimo. Também uma política específica para as culturas afro-brasileiras e também dos povos originários, com mecanismos simplificados. Nem todo o país usou isso, mas fez. Então, nós também descobrimos que a Lei Aldir Blanc, que fomentou 13 bilhões de reais, centralizado para 100% das capitais e dos estados, e atendeu 47,5% dos municípios, totalizando em torno de 4.753 municípios brasileiros que se beneficiaram da Lei Aldir Blanc. Ela simplesmente, a farmácia que ia fechar, se manteve, o mercadinho, a loja de sapato da esquina, entendeu? Foi um dinheiro... pagamento de pensão alimentícia, muitos desses artistas, atores, diretores de teatro, né, às vezes deixando os filhos com avós, com o tio, porque não tinha mais como pagar aluguel. Então, houve realmente ali, digamos que deu um up, né, um alento, mas obviamente que não, o cobertor era muito curto para tanta necessidade.
E o que acontece hoje, né? Eu vou passar rapidamente, se você quiser. Hoje nós temos na Câmara dos Deputados, nós temos 3 projetos de lei que eles, inclusive, foram construídos dentro de uma perspectiva já do governo Lula. Tá, eu já estou acabando. E eu ia até pedir para vocês me avisarem, me desculpa. E foi a Lei Paulo Gustavo, que ela altera, ou seja, porque dentro dessa questão da alteração dos fundos, que o colega que me antecipou falou, que é a emenda constitucional 109, eles tirariam os fundos para pagar as dívidas ou usar no que o governo quiser. Então, a Lei Paulo Gustavo ela foi feita com uma perspectiva de que o recurso do setor fique para o setor. Ele não vá, ou seja, ele cumpra o seu arcabouço legal. Aí depois nós temos também, pode passar, o PL 1518, que ele cria como se fosse o Sistema Nacional de Cultura com 3 bilhões por ano, durante 5 anos. Isso daria, digamos, um fôlego para o setor cultural se recuperar. Pode passar. Nós temos a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, que é o outro slide, que ele, inclusive, no impeachment da Dilma, ele estava na mesa, estava na Casa Civil, para encaminhamento para o Congresso, e ele institui o marco regulatório com os direitos culturais, a organização em regime de colaboração, ou seja, dá mais poder aos entes federados conjuntamente. Ele propicia uma garantia jurídica e respeito à identidade cultural para os grupos, povos que compõem toda a construção identitária da sociedade brasileira. Ele propõe democratização dos processos decisórios, quando reafirma a participação social, inclui o fortalecimento da cadeia de produção de serviços das áreas artísticas, reconhecendo todos os técnicos e as demais profissões que não constam nos quinais lá de serviços e produtos, e estabelece a economia da cultura, através, inclusive, de levantamento de toda a cadeia de profissionais, serviços, produtos, e também do mapeamento e acompanhamento de todo o setor cultural, como previsto no Plano Nacional. E hoje, inclusive, eu estava ali discutindo, e é um dos projetos de lei que vai entrar, inclusive, no plano Lula, que é a questão do marco regulatório do fomento à cultura brasileira, que ele cria uma caixa de ferramentas, um arcabouço jurídico legal, ele organiza as leis da cultura, possibilitando que os gestores, o Tribunal de Contas, a CGU e os agentes culturais sabem o que significa um prêmio, o que significa uma bolsa, qual é a lei que embasa, como é que funciona isso. Então, pode concluir. Então, tudo isso vem numa perspectiva de que a cultura não só ela compõe as necessidades de reconhecimento, né, da nação brasileira quanto à sua existência, quanto à sua capacidade criativa. Ele possibilita a questão de geração de empregos, renda, de formação, ele transforma a realidade das pessoas, sejam na doença, como Anice da Silveira, mas também na questão de segurança pública. É comprovado que jovens que estavam em absolutamente situação de vulnerabilidade social, a partir do momento que eles começam a cantar ou a fazer o hip hop, ou a se sentir parte de uma coisa, porque a cultura ela traz isso, a cultura movimenta a vida, nós somos seres absolutamente culturais e artísticos na nossa existência, e a cultura traz isso. Então, eu gostaria de trazer para vocês aqui, já para concluir, que o meu primeiro projeto de Lei Rouanet da minha vida foi em 1992, a Lei Rouanet tinha acabado de sair, e foi o projeto de 120 anos da Caixa Cultural na Avenida Paulista. E, na época, eu fui incitada pela minha chefe, eu era estagiária, fazia publicidade e propaganda, e ela disse assim, Cris, vai, te joga. Ela me botava em tudo, né? Vai, luta. Na época tinha uma discussão sobre a Lei Sarney, que virou a Lei Rouanet, né? Foi o Sérgio Rouanet que transformou numa política nacional, que é o PRONAC. E aí, na época, ela falou o seguinte, a Caixa Econômica falou o seguinte, nós não queremos a exposição só aqui dentro, porque tinha feito uma pesquisa na época, e as pessoas, ou seja, todas as pessoas que compõem São Paulo, a faxineira do hospital, a pessoa que trabalha no metrô, nós trabalhadores, a maioria das pessoas, principalmente com menos de 3 salários mínimos, não entravam em museus, bibliotecas, centros culturais, porque não se sentiam parte disso. Então, eles queriam que a gente apresentasse um desafio, uma coisa nova. Aí eu sugeri, na época, eu era uma garota de 19 anos, eu vou fazer 50 esse ano, eu disse o seguinte, falei, vamos botar na rua, vamos fazer naquele vão da Caixa. E foi feita a primeira exposição, chamada Retratos de São Paulo, nós chamamos 15 fotógrafos para fotografar a realidade de São Paulo.
Então, as pessoas se viam na padaria, saindo do hospital, né? Ou saindo para carregar a avó com as crianças, a mãe com o filho pega o ônibus. Então, a gente fotografou a realidade de São Paulo e para concluir, né, na época o pessoal tinha medo, inclusive nós fizemos vários materiais que, vamos botar chiclete, vamos fazer bigodinho. A exposição ficou 45 dias na Avenida Paulista. Ninguém danificou, e essa exposição foi doada para os metrôs de São Paulo, que deu origem ao projeto de exposição nos metrôs, que hoje todas as estações de São Paulo têm alguma exposição. Então, eu acho que eu trago isso porque a cultura é transformadora. Nós termos as estatais no Brasil fortes faz parte da gente vencer essa guerra cultural, porque ela compõe também, porque nós estamos falando da cultura de uma nação, de um país, nós não estamos falando de uma cultura de alguém isolado, não é esse tipo de Estado mínimo, nós queremos um Estado bem forte, e nós queremos ele bem grande, do tamanho do Brasil, e a falta que faz termos não só a Caixa Econômica, com seus incentivos, com seus editais, com a possibilidade, inclusive, que vocês tinham de fazer projetos, né? Tipo, o Nordeste vai para o Rio Grande do Sul, de poder levar exposições, ou seja, de você se enxergar plural como somos e como nação brasileira de verdade. Então, essa é a minha apresentação, né? Nós estamos numa luta muito grande no Congresso Nacional, estamos trabalhando já numa perspectiva de reconstrução do setor cultural vinculado aos planos e às políticas todas de defesa das estatais e também do nosso país forte e soberano, né? Então, eu agradeço mais uma vez. E gostaria também de convidá-los, né? A Comissão de Cultura está com várias atividades, esse ano vai ser um ano muito curto, e nós precisamos de vocês com a gente, nos ajudando a cobrar o que é de nosso de direito, porque a gente precisa saber disso e precisa lutar. Esse ano a gente vai precisar se colocar, não tem como fugir. Muito obrigada. Cris, ouvindo você, passou quase um filme, né? Eu lembrei lá, a Caixa tinha um projeto de apoio aos museus, com o ministro Gilberto Gil, então, lá no Museu Histórico Nacional, que a gente fez aquela recuperação, fora todos os espaços culturais. Acho que a gente fecha, Takemoto, com chave de ouro, esse nosso seminário, que acho que o que a cultura, né, e as instituições sociais, se você pensar, essas duas, elas operam uma mudança real. E é isso que a gente vai ver, sem dúvida, a partir de 2023. E o que é bom, né, Cris, é que é rápido, porque a cultura ela responde de forma muito rápida. Então, é possível se pensar dentro de uma empresa pública como a Caixa, uma mudança assim, que a gente possa ver imediatamente, né, logo no início do próximo governo, né? Então, agradecer, como ela já registrou, nós tivemos aqui a nossa guerreira, a deputada federal Érica Cocai, ela iria fazer nosso encerramento, mas teve que imediatamente voltar lá no parlamento, né? Aquela casa ela não para, então, hoje, e a voz dela é, né, uma voz essencial. Sem querer te interromper, hoje está sendo discutida a questão dos combustíveis e do petróleo. Então, tá aquilo lá, eu volto também para lá, sem hora para sair. Então, Cris, te agradecer e passar aqui para o nosso, né, nosso colega aqui de mesa. Foi um prazer, viu, Takemoto, compartilhar essa mesa aqui com você hoje à tarde. Obrigada. Para você encerrar. O prazer foi todo meu partilhar aqui desse dia, desse momento. Para mim é um momento histórico, a gente fazer o primeiro seminário do nosso comitê e tendo a presença da Cris aqui encerrando. Foi muito bom, né? E a gente só, assim, a questão da criminalização da cultura, esse governo tenta criminalizar todos aqueles que fazem a resistência, né? A gente fala que a Caixa Econômica também saiu das páginas econômicas para ir para as páginas policiais. Então, assim, é muito triste a gente ver o caminho que esse país está seguindo. Mas, sem dúvida nenhuma, nós vamos virar essa história. Então, muito obrigado mais uma vez. E só lembrando que em 92, o único que estava nessa história lá na Paulista era o Zé Alonso, né? Não sei como ele não pichou fez isso daí. Mas ele estava lá. Não, você estava em outro lugar. Então, muito obrigado, pessoal. Parabéns a todos.